partir desse momento, esta reunião está sendo gravada, pessoal. Bom dia a todos. Hoje é dia 22 de junho de 2024, sábado, agora são 9 horas e 4 minutos. Estamos começando a nossa 42ª reunião virtual de estudo de filosofia. Hoje com o tema aprimorar a tomada de decisão com atenção consciente. Da página 201 do livro Filosofia Kyocera, os 78 princípios comentados de Kazuo Inamori, o da capa azul. Podemos dizer desse tema aí aprimorar a habilidade de tomar decisões, usando a atenção consciente ou atentar a algo intencionalmente, como ele fala no texto, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui alguns avisos iniciais aqui em toda a reunião, né? Durante a apresentação, pedimos que mantenha o microfone fechado. Eu sou Paulo Seiji, junto com o seu Minoru Takano, somos os coordenadores voluntários das reuniões virtuais de estudo de filosofia em português do Instituto Brasileiro de Filosofia Empresarial e representado pelo senhor Katsuhide Itagaki. Para mais informações sobre como implantar filosofia na empresa, bem como os métodos de formação de grupo de estudo de filosofia, os interessados poderão entrar em contato através do e-mail imbrafe.gmail.com e também sobre os livros de filosofia Inamori pelo mesmo e-mail, imbrafe.p@gmail.com. Nós temos hoje conectado o seu Takizawa, a Joelma e Cristiano Xavier, que são novos, não está na nossa lista. Se quiserem mandar o nome completo e a cidade de onde está participando, por favor, fique à vontade. Sejam bem-vindos ao grupo. Vamos lá. Quanto ao tema de hoje, aprimorar a tomada de decisão com atenção consciente, né? Se alguém já passou pela situação que o Inamori-san descreve, passou pela situação de responder às pressas um funcionário ou colega de trabalho no meio do corredor na correria e não se lembrar do que respondeu. E aí, mais tarde, sei lá, meses depois ou anos depois, essa pessoa fala na frente de todo mundo e diz assim, foi você que autorizou tal coisa. E Inamori-san fala, né? Estou falando isso porque eu passei por isso, né? Exatamente com essas palavras. Mas foi você que falou para fazer assim. Mas coisa de 3 anos atrás, eu nem lembrava. E aí você fica numa situação, eu falei isso? Você falou isso no dia tal, na circunstância tal. E é verdade. Aí fiquei pensando, então faltou atenção consciente, né? Devo ter falado por falar, sei lá. Isso é uma das coisas que pode acontecer com essa falta de atenção consciente. Então, vamos ao vídeo onde o mestre ensina sobre esse tema. Pelo que eu entendi, não temos a tradução direta em português, né? Então, é uma matéria nova que a gente incorpora no nosso ferramental de administração. Vou compartilhar o vídeo, tá, pessoal? Abordaremos o subitem aprimorar a capacidade de tomada de decisão por meio de atenção consciente, Yui Chiui, tomar a decisão correta. Neste está escrito o seguinte, vou passar a ler. Chamamos de atenção consciente o ato de concentrarmos seriamente toda a nossa atenção ao objetivo traçado. Na execução de cada trabalho, devemos sempre concentrar nossa atenção, mesmo nas coisas aparentemente insignificantes, em qualquer que seja a circunstância. A princípio, isso nos parece bastante difícil, porém, se o praticarmos conscientemente no dia a dia, até o ponto em que se torne hábito, estaremos preparados para observar quaisquer acontecimentos com muita atenção. Logo, estaremos aptos
a atingir o centro da questão de qualquer problema com o qual venhamos a nos deparar e, por conseguinte, solucioná-lo sem dificuldades. Em suma, devemos adquirir o hábito de concentrar a nossa atenção mesmo nas coisas mais insignificantes do cotidiano e não apenas solucionar os problemas de maneira inconsciente. Já comecei a ler o texto, mas gostaria de comentar sobre a autoapresentação dos participantes da cidade de Hachinohe. Foi de apenas 1 minuto por pessoa, mas fiquei bastante emocionado, pois todos os senhores procuraram a Seiwa Yuko com muita seriedade. Senti isso diretamente no coração. Talvez essa vontade de estudar não perde de outras sedes. Todos tinham muita vontade de melhorar as suas empresas e fiquei muito impressionado. Desviei do assunto por um tempo. O significado de ter a atenção consciente, ou Yui Chiu-Yui, é atentar a algo intencionalmente ou voltar a atenção conscientemente. O contrário seria atenção inconsciente, como, por exemplo, quando se olha de modo reflexivo para um local de onde veio um barulho. Logo, o significado de ter a atenção consciente é concentrar a nossa atenção de forma intencional. No mundo, há empresas de diversos tamanhos, umas com apenas 2 ou 3 funcionários e outras com dezenas de milhares deles. Assim, um acontecimento que para uma grande empresa não faça muita diferença pode causar um grande impacto em pequenas e médias empresas, a ponto até de mudar-lhes o destino. Não obstante, há administradores que não dão a devida atenção para esses acontecimentos, julgando-os irrisórios e que, por conseguinte, não causariam nenhum problema. Muitos administradores, quando observo, desprezam os pequenos acontecimentos justamente por julgarem dessa maneira. Quando assumi o cargo de diretor técnico da Kyocera, empresa fundada graças ao apoio de colaboradores, e passei a participar de sua administração, pensei, um administrador ou um líder deve possuir a habilidade para tomar a decisão de forma instantânea, pois isso seria quesito para assegurar a vida de milhares de funcionários quando a empresa crescesse no futuro. Ao mesmo tempo, pensava constantemente em o que deveria fazer para que isso fosse possível. Pensava, será que isso só é possível para aqueles que nascem dotados de percepção aguçada ou extraordinária capacidade? Se for assim, o indivíduo como eu, sem nada de notável, não será capaz de tomar a decisão correta, mesmo que se esforce. Ao mesmo tempo, procurei algo que pudesse fazer e decidi me esforçar ao máximo em pensar seriamente, mesmo nas coisas que pareçam ser de simples solução, para tomar a decisão correta. Desde então, mantive essa postura, o que não mudou até hoje. O senhor Tenpu Nakamura, personalidade que particularmente admiro, atingiu a mais alta maestria no conhecimento da yoga indiana e é considerado um santo desse século. Ele pregou que uma vida que não seja de Yui Chiu-Yui, atenção consciente, não tem significado e que para adquirir a capacidade de decidir com destreza e senso aguçado, é preciso habituar-se a pensar seriamente em tudo, mesmo naquilo que pareça insignificante. Em contrapartida, administradores, em geral, costumam dar uma solução simples, impensada, para assuntos que parecem não ter tanta importância. Há casos extremos em que se delega a decisão a subordinados, com aquela frase, deixo por sua conta. Se assim se proceder habitualmente no dia a dia, jamais se conseguirá tomar uma decisão adequada no momento em que se depare com um problema crucial, o que poderá até mesmo determinar o destino da empresa. Embora se tente pensar seriamente, como não é hábito, acaba-se por ter uma ideia superficial. Por outro lado, quem pensa com seriedade, mesmo nas questões irrisórias, na verdade, está aguçando a sensibilidade e, portanto, consegue tomar a decisão adequada a qualquer hora com muita destreza. Isso porque no momento em que ouvir sobre o problema, imediatamente virá à mente a solução. Não se trata de ter experiência similar no passado que dispensa pensar muito para obter a solução. O raciocínio está tão acelerado que em segundos chega-se à melhor solução. Não depende do grau de inteligência de cada um. É fruto do hábito de pensar com seriedade diante de qualquer assunto, ainda que pareça irrelevante. Obviamente, no início, o raciocínio será lento e haverá muitas dúvidas, mas praticando por 10, 20 anos,
A sensibilidade estará aguçada e o raciocínio claro e acelerado. Para que todos sejam assim, abordei o assunto: aguçar a capacidade de decisão por meio do Yui-Chui, atenção consciente. No dia a dia, levo uma vida atarefada, com dificuldade de arrumar tempo até mesmo quando alguém quer fazer uma simples consulta. Há casos extremos em que só consigo agendar por um mês ou 2 a solicitação de um diretor que deseja conversar comigo apenas 30 minutos sobre um determinado assunto. Em suma, a minha agenda é tão apertada que as programações estão marcadas em minutos. 10 minutos de reunião com fulano, em seguida mais 10 minutos com cicrano e assim por diante. Quando a agenda está muito apertada, como a minha, a tendência é conversar com uma pessoa ainda com o assunto de que tratou com a anterior na cabeça, o que reduz a eficiência da conversa. Assim, procuro sempre esvaziar a minha mente antes de me encontrar com a próxima pessoa, ou seja, limpar da mente o assunto que acabei de discutir. Desta maneira, ouço com seriedade uma pessoa e tomo a decisão necessária. Na sequência, deixo a mente limpa para conversar com a próxima. Enfim, realizo tal façanha todos os dias. Repetindo isso da manhã à tarde, fico demasiadamente exausto, embora sem ter feito algum exercício físico. Isso mostra o quanto o ato de pensar consome nossa energia. Meus subordinados que desejam muito falar comigo tentam aproveitar a mínima oportunidade, como, por exemplo, o momento em que nos cruzamos no corredor. Há quem me pergunte: quanto ao assunto que tratamos da última vez, sabendo da dificuldade de abrir um tempo para ele, acabo ouvindo o que tem a dizer. Mas a minha atenção está voltada para outra direção. Isso não é Yui-Chui, a atenção consciente. Tenho observado que, nesses casos, na maioria das vezes, não tenho dado uma resposta coerente, o que, em muitas vezes, acaba acarretando problemas posteriormente. Um subordinado diz que consultou o presidente honorário em dia tal do mês tal e recebeu aprovação. Porém, nada disso ficou registrado na minha memória. Quando digo não ter ouvido um absurdo desse, ele me responde: mas o senhor disse que aprovava quando lhe consultei. Ouvindo melhor, descubro que se tratou de uma conversa no corredor. Apesar de ter me policiado para praticar a atenção consciente desde jovem, acabei dando ouvido ao subordinado no corredor por pena, o que, todavia, acabou acarretando depois uma grande falha. Depois de repetir falhas dessa natureza por algumas vezes, decidi não mais atender a consultas nos corredores e pedi que tais consultas fossem feitas na minha sala ou no cantinho do escritório, onde pudesse me concentrar no assunto tratado. Porque é preciso concentrar toda a atenção quando ouvir alguém que o consulta. Não se deve atender a consultas levianamente e tomar decisões inconsistentes. Essa é a postura que todos os administradores devem ter, independente ao tamanho da empresa. Ainda não é tarde para começar a habituar-se dessa prática de atenção consciente. Assim, certamente, obtém-se capacidade de decisão mais aguçada. Principalmente no caso dos senhores administradores, o destino de seus funcionários dependem de vocês, sejam eles 10 ou 100, assim como o destino de suas empresas. Portanto, gostaria que adquirissem o hábito de tomar as decisões depois de pensar atentamente sobre a questão, mesmo que esta pareça irrisória. Vamos lá. Ele fala bastante em habituar nessa prática de atenção consciente. Gostaria que adquirissem o hábito de tomar as decisões. Gostaria de comentar aqui, essa fala do seu Inamori é de 1999, tá? Há 25 anos atrás, é um quarto de século, viu, pessoal? Você vê que, independente do tempo, o assunto fica tão atual quanto em qualquer época, né? A gente fala de evitar o emprego, uso do termo em japonês, mas dublador aqui ele acaba falando do jargão Yui Chui por várias vezes, né? Fala algumas vezes durante a dublagem. Acabei entrando nessa questão Yui Chui.
assim, não existe uma tradução direta nesse termo. A tradução que foi colocada é atenção consciente. É você ter atenção voltada propositalmente, o uso da vontade para você ter essa atenção sobre um assunto, justamente para evitar esse exemplo que seu Inamori coloca de responder pelo corredor e a pessoa entender e sair executando, né? Dependendo, pode acontecer. Então, hoje, vou inverter, gostaria de pedir uma explicação, uma opinião, sei lá, do seu Itagaki, do original em japonês, né? Assim, como que esse Yui Chui, atenção consciente, é no Japão, né, seu Itagaki? Nessa circunstância dos administradores. Um comentário, por favor. Bom, bom dia a todos. Realmente, como o Paulo está comentando, esse Yui Chui, na verdade, nunca ouvi falar até encontrar com Inamori-san, porque é uma palavra, eu acho que duas palavras unidas, conjuntas, né? Agora, Chui, todo mundo sabe, né? Atenção, né? Chui, ou seja, você precisa tomar cuidado, né? Chui. Agora, Yui é algo assim, proposital, voluntário ou intencional. Yui, né? Então, duas palavras colocando junto em sentido de reforçar mais, prestar mais atenção com algum objetivo, de alguma forma, né? Isso eu entendo Yui, Chui. Agora, como Inaú-san está comentando dentro da vídeo, né, nós, administradores, todo dia estamos exigindo a decisão. Nosso maior trabalho é tomar decisão no dia a dia. Agora, ao final do dia, vocês podem refletir se quantas decisões tomaram hoje. Isso, para mim, seria um parâmetro de nós, do trabalho, de performance ao final do cada dia, né? Quantas decisões você toma hoje? Isso não são trabalhos, né? Agora, como o Inamosan está falando, habituar-se a desdobrar a atenção é muito, muito importante para nosso trabalho do dia a dia. Por exemplo, todo dia nós recebemos pedido de cotação. Agora, não é que todos, assim, liberamos nossas vendas, porque hoje em dia está aumentando muito a inadimplência na parte de hospitais privados e públicos também. Tem algumas, assim, hospital municipal que estou aguardando quase um ano e meio de pagamento, mas nós temos que fornecer pelo contrato, né? Um dia, meu vendedor falou que um cliente queria comprar material e pagamento seria cartão de crédito e três vezes. Agora, eu perguntei para ele, qual cartão de crédito, qual bandeja, você conversou com quem? É dono da hospital ou vendedor? Algumas relatórios de condição financeira, todas aquelas coisas básicas, mas ele não sabia me responder. Ora, é uma coisa bem essencial para você tomar uma decisão sobre a condição financeira, vocês têm que comer muitas dúvidas, né? Agora, ele não me mostrava isso aqui. Aí, quando eu perguntei para esses fatores, ele voltou para a mesa e conversar de novo com o comprador do hospital. Agora, você imagina, quando você encontra com quando é jovem, moça, né? Ter amizade com ela, queria ser amigo dela, queria namorar. Você vai perguntar um monte de coisas, né? Você mora onde? O que você estudou? O que você está fazendo? Qual é o seu hobby dela? Com certeza, ele vai disparar um monte de perguntas. Agora, eu me pergunto, né? Por quê? Por que ele não fez isso para novo cliente? Então, justamente a Inamor está falando isso. Mas Yui Chui não é nada coisa assim especial, sofisticada. Aquele intenção intencional, né? Que todo mundo teria um interesse normal, né? Agora, nós, o dirigente da empresa, realmente precisamos habituar-se a esse pensamento, né? Esse é meu comentário isso. Obrigado. Obrigado, seu Itagaki. Eu achava que esse termo era costume no Japão, é mais invenção do seu Inamori, então, é? Isso.
chui. Daí meu pai falava bastante, né? Para tomar cuidado, para ter atenção, principalmente no final do trabalho, no final do dia, quando está terminando o dia, em japonês fala you done, né? Você descuida, Ah, acha, nossa, acabou o dia. E quando você está trabalhando com ferramenta de corte, esse you done aí é muito perigoso, né? O marceneiro que tem aquele serra circular, nossa senhora. Eu não sei se tem estatística disso, mas se a gente comparar, provavelmente uma boa parte dos pequenos acidentes deve estar nessa fase em que a pessoa fica distraído, né? Deixa de ter essa atenção, né? Que é diferente no início do dia. Essa atenção consciente, ela serve para o administrador, seu Inamori fala, mas também para operários, para seja lá do operário ao administrador, atenção consciente é uma atitude, é um hábito, né? Preserva e evita acontecimentos desnecessários. Em seguida, eu vou passar para o seu Minoru Takano fazer o comentário sobre o tema de hoje, seu Takano. Ok, bom dia. Bom dia. É, pelas explicações que o Itagaki-san deu para a gente ter uma, digamos, ideia, né? Ideia do que significa essa atenção consciente. Eu queria só comentar que das várias visita o trabalho do seu Inamori aqui no Brasil, ele participou desde a nossa fundação do Seiwágico Brasil, ele veio várias vezes, não sei quanto, né, Itagaki-san? Mas cinco vezes. Ah, mais, né? 6 vezes aí. E o que eu notei é justamente essa concentração consciente, atenção consciente que ele dava para as pessoas, né? O assunto das pessoas. Como é uma figura que todo mundo quer conversar com ele, quer trocar ideia, e nós temos um hábito muito ruim que o senhor Itagaki, eu vejo ele, via o senhor Itagaki, por exemplo, como responsável, presidente do nosso acervo ágico, ele se absteve, toda vez ele via o seu Inamori atendendo pessoas, o seu Inamori nunca se intrometeu. Mas tem pessoas mais ousadas ou não tem essa postura, acaba indo lá no seu Inamori e está conversando com outra pessoa, ele toca no assunto aí que interessa. Eu via a feição do seu Inamori, assim, meio. Ele é muito educado, não ia dar bronca na pessoa, mas ele ficava contrariado. Eu isso notei várias vezes. Então, a pessoa que já sabia postura, essa questão de atenção consciente, proposital, eu via tanto o seu Tani como o seu Itagaki e outros se absteve. Ele está vendo que seu Inamori está conversando sobre um assunto com alguém, ficava um pouco afastado até, né? Acho que é isso que é um exemplo e ensinamento dele. Realmente nós temos que ter essa atenção voltada conscientemente. Eu quero estar ouvindo direitinho. Então, como diz, saber, né? Saber ouvir os outros com atenção, né? Eu acho que esse é um papel do administrador muito importante. E essa questão de atender no corredor, isso ocorre na prática muito, muito, muito. Eu acho que são ensinamentos que nós precisamos praticar. Só esse comentário, Paulo Santos. Obrigado, seu Takano. Administrador sensato, ele observa
É o que o seu Takano comentou. Você ficar observando como é que a pessoa age, né? É que nem no restaurante por quilo. Tem gente que vem com aquele cotovelo com o braço e vai passando em cima de você, né? Não espera a vez dele. Eu acho que nós temos no íntimo uma ânsia, né? Uma atitude meio animal, né? Mas faz parte. Não cabe a gente julgar, né? A pessoa é assim. Então, observa e aprende. Ah, acho que isso não está certo. Mas não precisa falar. Observar também é uma ferramenta importante, né? Da administração. Em seguida, Teixun Hiramatsu. O senhor está bastante pensativo. Está em São Paulo hoje, hein? Vamos lá. Hoje estou em São Paulo, pô. Bem, com relação a esse assunto, realmente eu acho bastante importante, só que eu acho que a gente separa a vida empresarial e namoro, focou, né? E tem também o aspecto privado também, em casa, que a gente comete muitos desses erros. Agora, com relação à vida empresarial, o senhor Takano falou, né? Que acontece muito essas decisões de corredor. Eu tive um chefe, quando trabalhava, agora estou aposentado, né? Que ele evitava realmente tomar decisões no corredor ou durante o almoço. Se a gente estava almoçando e alguém pedia, falava alguma coisa, ele falava, ó, podemos falar isso depois. Você vai lá na minha sala. E no corredor, ele costumava falar assim, já era época que tinha e-mail, né? Naquela época não tinha WhatsApp, nada disso. Ele falava, ó, me manda um e-mail sobre o assunto. E ele falava que quando a pessoa resolve escrever a coisa, ele também pensa duas vezes sobre a pergunta. Então, era uma forma de ele obrigar a pessoa que está perguntando ou está pedindo uma decisão também pensar mais sobre o assunto. Então, ele costumava fazer muito isso. E eu aprendi alguma coisa com ele que era anotar tudo. Até hoje eu anoto qualquer decisão que eu faça durante o dia ou que tenha que visitar amigo, alguma coisa, eu anoto. Uma palavra simples, mas o suficiente para a gente lembrar. E na vida privada, eu percebo que a gente comete muito erro desse tipo também, seja com a esposa, seja com os filhos. A gente vai conversando, ah, tá bom, então ó, vai lá, faz isso, faz aquilo, né? É uma atitude impensada. E realmente a gente se esquece. Então, uma coisa que eu acho útil é a gente fazer alguma forma de anotar isso, não descrever tudo, mas uma palavra ou algumas palavras que relembram isso. É isso que eu tenho para falar. Obrigado. Obrigado, seu Teixeira. É isso mesmo, né? Esse de escrever e-mail que o senhor mencionou, eu acho muito interessante, porque o ato de escrever força a nossa memória, a nossa mente a estruturar o pensamento, né? A ideia. E aí, acho que 80% do problema fica resolvido por aí, porque a pessoa começa a escrever Exato. e falar, Às vezes a pergunta deixa de existir. ele mesmo responde, né? Pode É acontecer. mesmo. Muito É. bom. A Mauri, vamos lá? Você subiu aqui na hierarquia, aqui da grade, aqui, a Mauri. Vamos lá. Eu ergui a minha mão aqui. Isso. Então, bom dia a todos. Gostaria de não perder a oportunidade aqui de falar sobre esse assunto aí, dentro da perspectiva da intenção da reunião hoje, que é o aprimorar a tomada de decisão com atenção consciente, né? Obrigado, senhor Itagaki, por dar mais detalhes sobre o Yui, né? Dentro desse contexto, né? E hoje não, essa semana aqui eu tava junto, viajei vários quilômetros, e quase 1.000 quilômetros, junto com um dos meus mentores, né, dentro do contexto da nossa indústria hoje aqui do agronegócio de distribuição de produtos frescos, né, seria o nosso guru, né, um dos nossos gurus aqui, né, então eu tive essa oportunidade. Eu não tinha me preparado para assistir a essa palestra aqui especificamente, né, mas basicamente eu conversei sobre isso com ele durante as 5 horas de ida e as 5 horas de retornando, né, então essa oportunidade aí também. E eu vou reestruturar minha conversa com ele é baseada nesse texto da filosofia aí, né? Dentro do contexto, ele perguntou se dentro da abordagem, eu, na verdade, tive a ousadia de perguntar para ele, dentro da toda a admiração que eu tenho por ele em relação ao que ele movimenta, ao que ele faz de bem
para a nossa cadeia de distribuição de alimentos aqui, e ele falou dentro do contexto que ele estava estressado porque, mesmo ele sendo de uma empresa de alta tecnologia, tinha alguma falta de comunicação ou falta de conexão entre alguns elos da estruturação da tomada de decisão, né? E dentro me coloquei dentro do contexto da minha humildade, né? Ou perdendo ela, né, naquele momento, né? Que eu uso alguma estratégia para a gente ajudar. Daí, dentro do contexto do que o senhor Takematsu comentou agora e o Paulo pincelou depois no final, essa abordagem de pensar mais no assunto, alinhamento estratégico, anotar, arquivar, relembrar, revisitar, né? Importante. E essa parte, ao final também que vocês comentaram em relação a estruturar o pensamento, né? E a gente usa aqui essa metodologia no Grupo MNS que a gente aprendeu aqui após um treinamento com a Fundação Dom Cabral, né? Que usando também o que vocês falaram de ser um contexto de nada especial, nada sofisticado, mas ser ativo, né? É o ato de você, toda a reunião que a gente faz aqui da filosofia ou do OKR de batida de resultado semanal, a gente fazer com que quem for para a reunião, no mínimo 20 minutos, ele se preparou antes. Antes de começar a reunião, a gente tem que ter certeza que ele se preparou. Então, o material tem que estar colocado lá antecipadamente, por exemplo, né? E a partir do momento que a gente está na reunião lá, todo mundo tenta aplicar essa parte da atenção consciente, né? De ler o texto, né? Igual o senhor Takematsu falou, né? Dentro do relatório que está lá do RP, eu como coordenador, eu exijo que todo mundo deixe claro que entrou no RP, tirou a informação e tirou o dado e gerou informação e ele, no mínimo, ele pensou um pouco do que a gente precisaria tomar uma decisão baseado naquele número. Se ele foi positivo, para potencializar, ou se foi negativo, para a gente reestruturar a empresa, né? Então, é uma metodologia bem simples, bem abstrata, né? No Excel mesmo, a gente deixa bem claro na aplicabilidade, né? Deixa prático, né? De toda segunda-feira, cada funcionário de tomada de decisão, ele se preparou, leu o relatório, 1 ou 2 RP, ou dentro da plataforma, se vendeu ou não vendeu, né? Ele explicar o porquê vendeu, o porquê não vendeu, e qual que é a orientação que ele pede para a empresa em relação à pedida de ajuda ou mérito, né? Por exemplo, deu certo por causa disso, daquilo, né? Ou deu errado devido a isso e aquilo. E a partir do momento que tem essa abordagem da pessoa estar preparada, nós, como gestão, como direção, aplicamos a essa parte da atenção voluntária, ele arquiva e a gente tem que ficar relembrando, não, 3 semanas você falou a mesma coisa e não mudou o número, ou fazem tanto tempo que está acontecendo e aquelas revisões da estratégia da empresa está acontecendo, né? E esse daí é uma metodologia que a gente colocou para pegar todo o desenho estratégico lá da holding, né? E trazer para o operacional, né? Temos que vender tantos milhões a mais, só que cada vendedor tem que vender um pouquinho a mais, né? Cada operação tem que reduzir o risco, cada operação tem que reduzir seus erros, né? Então, essa parte da filosofia de hoje, eu vou revisitar ela várias vezes aí nos próximos 40 dias aí, para realmente pensar que realmente essa abordagem que o senhor Inamori falou é importantíssimo. E se a gente realmente trazer essa parte da filosofia que ele fala para o nosso dia, para a prática, realmente colocar isso, que além de ser altamente consciente, ser estratégico, né? E trazer realmente para o dia a dia da empresa, a receita do sucesso é bem mais aplicável e a chance de dar certo no longo prazo é imensa, né? Minha parte é isso. Obrigado. Obrigado, Amaury. Comentários interessantes. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho sobre a reunião, né, que fala. Aquela reunião demorado, que não decide porcaria nenhuma, né? Isso nas empresas é muito comum acontecer. Sai da reunião falando, nossa, a única coisa que serve para essa reunião é marcar outra reunião. Eu já vi empresas, grupos de pessoas caírem nessa armadilha satânica de ser dominado pela mente passiva, de entrar no jogo e não sabe o que está acontecendo. São pessoas que usam o tempo da reunião para iniciar discussões, ficar ouvindo opiniões
E aí, opiniões que não tem tanta responsabilidade, vai falando, passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, tá com fome, cansado, café, água e resolveu quase nada ou nada. Que é muito diferente da reunião com atenção concentrada, voltada, que é você usar a reunião apenas para formalizar aquilo que foi resolvido, né? E aí, uma reunião de 15 minutos, meia hora no máximo, você já resolve, decide 2, 3 assuntos importantes e segue a vida. São pessoas eficientes no grupo. A empresa onde meu filho trabalha está nesse ritmo e o presidente determinou, falando, diminui o número de reuniões porcaria, reduz isso. Não faz reunião que não agrega. Você tem 20 reuniões, então seleciona quais são as reuniões que são importantes. E aí acho que usa aquele método lá, né? Quem marca a reunião, fala, se escreve um pouco sobre esse assunto aí, para ver se é importante mesmo. E aí acho que mais da metade das reuniões fala, acho que pode ficar para depois. Tem gente que acha que para receber o salário é só ficar sentado participando das reuniões, né? Então, isso é armadilha do Aproveitando, intelectual. aproveitando, por exemplo, dentro da nossa metodologia aqui, nós temos duas reuniões importantíssimas, né, dentro do nosso tático aqui, né? Daí seria a primeira é a filosofia, estudo da filosofia, uma vez por semana, né? E a outra é a reunião de batida de resultado via OKRs, né? Que é o OKRs, né? E dentro da metodologia, tanto da filosofia, todo mundo já entra na reunião sabendo o cronograma, né? Faz o sorteio de quem vai falar, fala, acabou, tem alguma pauta, já finaliza a reunião, né? E dentro da batida de resultado também. Todo mundo se prepara, posta os números, os indicadores, as ideias e estratégia, e nós, como coordenadores, só assistimos dentro da dinâmica, né? Cada um demonstrando, e a partir disso a gente analisa, além dos números, postura, se uma pessoa sabe conectar o computador no data show, por exemplo, né? E daí a gente já olha, tem a leitura, se essa pessoa for fazer essa apresentação para o cliente, ele vai se embananar numa tecnologia de apresentação, no PowerPoint, por exemplo. A gente consegue fazer esses treinamentos também, que normalmente a gente não tem essa percepção, né? Da dificuldade de gestão de pessoas, né? E principalmente também se ele se preparou, né? Daí o nosso papel como coordenador de reunião é realmente prestar atenção na gestão do RH estratégico mesmo, né? Se a pessoa está preparada, se ele tem uma dinâmica boa, se tem postura, tom de voz, por exemplo, né? Se ele sabe coordenar, puxar aqueles 5 minutos dele, né? Se ele tem início, meio e fim, né? Que é importante também. Ok, seguindo em frente. O Elder Furlan, você tinha levantado a mão por acaso? Gostaria de comentar alguma coisa? Não, eu só aplaudia o teu comentário das reuniões inúteis, que Certo. Você. até eu passo por isso. E isso me incomoda bastante. Isso. Usa esse Yu e Chu e aprimora a ferramenta da reunião. Muito Vai ser bem. importante. O Hélio Junge, você está com cara de pensamento assim? Algum Oi, comentário? bom dia para todo mundo. Bom dia. Não, assim, eu estou refletindo em tudo que está sendo comentado aí, né? E assim, né? Assim, me permita só discordar algumas coisas, porque assim, o Ministério da Saúde é o campeoníssimo de reuniões inúteis, tá? Então, por favor, viu? Respeitem a posição do Ministério, tá? Agora, não, mas brincadeiras à parte, olha, esse negócio de, assim, né, a gente tomar decisões assim pouco conscientes ou que caem no esquecimento, né? Assim, eu também sou campeão disso a todo momento, em todas as circunstâncias, com todas as pessoas, né? Daí que eu comecei a tomar consciência disso também, comecei a refletir comigo mesmo, pô, mas falaram que eu falei um negócio ali, mas eu não tô lembrado. Em 2019 eu comecei a fazer um diário profissional, assim. Então, todo rigoroso dia eu anoto os principais pontos que eu realizo nos meus trabalhos, não só dentro
assim, da principal instituição onde eu faço parte, mas também com os meus trabalhos em paralelo também, né? Eventualmente eu presto alguns serviços de consultoria acadêmica e estatística também, então para essas pessoas eu também faço a minha listinha, o meu diário, em que eu coloco ali o que serviço, né, que atividade que eu desenvolvi para aquela pessoa naquele dia, né? E isso já me salvou várias vezes, né? Ah, Hélio, você lembra que há alguns meses atrás eu te mandei um e-mail falando isso, isso, isso? Cara, não tô lembrado, mas espera, deixa eu dar uma procurada. Daí eu abro a minha planilha lá, procuro. Ah, é verdade. Então, nesse dia eu te mandei um e-mail falando isso, isso, isso. Aí vai resgatar o e-mail e de fato estava lá, né? Então, assim, eu comecei a me precaver dessa forma e tem funcionado bem, pelo menos para mim, né? Acho que, não sei, assim, a experiência que eu posso compartilhar e que talvez, assim, seja interessante aí para conhecimento de vocês seja isso, né? Então, assim, me identifico muito com esse assunto aí, viu? Muito obrigado, tá? Obrigado, obrigado, Hélio. Esse a palavra discordar ou não concordar, né? Isso é uma coisa também importante na nossa relação, nas reuniões. Eu não tenho que discordar com ninguém, né? Porque quando eu discordo, eu caio na tentação de atacar a opinião do outro ou achar que o outro é meu adversário. Olha só. E tem reunião que 50% do tempo é a discussão. Mas não concordo. Fica lutando pessoas que ganham salário da mesma fonte. Olha só, que perda de tempo, né? Que é muito diferente de dar a minha opinião, né? É o meu pensamento hoje. Um tempo atrás eu vi uma estatística de algum instituto que ranqueou qual é o povo que mais consegue tolerar e aceitar a opinião alheia. Por incrível que pareça, o Japão. Japonês é o povo que mais sabe aceitar a opinião dos outros e, ao mesmo tempo, expressar a opinião própria. Então, eu tenho o direito de pensar do jeito que eu quero, assim como o outro tem. E não tem problema nenhum pensamentos diferentes conviverem dentro da mesma sala de reunião, dentro da mesma empresa, dentro da mesma família, né? Suscitar isso é uma confusão danada, em qualquer lugar, né? Na igreja, então, nossa, se você olhar os bastidores do pessoal que sustenta a arrumação, você imagina o ego exacerbado, um querendo sair, aparecer mais que o outro, né? Que é o tal do discordar. Noam Takematsu, como é que você está? Seu Itagaki, o Noam mandou uma foto que ele está abraçando lá o seu Ono da Daiso, lá em Brasília, né, Noam? Opa, bom dia a todos. O Ono-san faz uma loja, né? Aí ele fez uma palestra aqui para os empresários em Brasília sobre como começou a dar isso aqui no Brasil, né? Hoje eles estão com 160 lojas. E aí contou a história, a dificuldade de importação, Ah, dificuldade de adaptar a cultura japonesa empresarial para o Brasil, né? E como foi para chegar a 160 lojas, 1.100 funcionários. E ele fala bastante que aplica a filosofia Inamori, né, na empresa desde o início. Princípio de grande família, alinhar os vetores. Então foi bem interessante. Aqui a gente tem, assim, eu acho que para ter o pensamento estruturado, a gente tem que começar a ter primeiro os pensamentos, né? A nossa empresa é pequena, então a gente começou a estruturar isso faz uns 3 anos, 4 anos. A questão de reuniões com data fixa e horário, né? Então a gente já faz reuniões semanais de liderança, reuniões mensais, todas com data marcada. Algumas prolongam um pouco mais do esperado, né? Mas a gente sempre tenta seguir um cronograma e no máximo 1 hora e meia por reunião, né? 1 hora. Mas eu queria melhorar mais essa estruturação, né? Para passar para os meus líderes e eles passarem para as equipes deles. Aí eu queria até umas dicas depois do Amaury, como é essa reunião de OKRs.
com ele, né? Para melhorar aqui dentro também. Será um prazer, Noah. Qualquer dia Ok. o seu restaurante é em Brasília, né? Isso. Qualquer dia eu passo aí pra gente fazer uma reunião aí. No, Beleza. no grupo Embraf você pega o contato um do outro. Lá dá para pegar, né? Perfeito. Eu estava refletindo esses dias sobre indústria, comércio e restaurante. Olha só, indústria é aquele que fabrica, mas não atende diretamente o cliente, né? Então, o industrial fala assim: o comerciante não faz nada, ele só revende, ele é um atravessador, né? O comerciante fala assim: o industrial ele só fabrica, ele trabalha de segunda a sexta e sexta, sábado e domingo ele descansa, não faz nada. Indústria é muito tranquilo. Agora, o que mistura indústria e comércio, para mim, é restaurante, bares, né? Porque existe o atender o público, e é um segredo danado você saber bem o atender a mesa, né? E ao mesmo tempo, na cozinha, você tem indústria que prepara, que transforma a matéria-prima em, às vezes, subconjunto até chegar no prato final, né? Então, você ter a coesão da indústria lá na cozinha e você ter a habilidade do comerciante em atender as mesas, eu acho que restaurante é um belíssimo exercício de administração. Porque você pode ter um bom atendimento, mas comida ruim. Você pode ter É, um excelente prato, mas o atendimento ser ruim, né? Você conseguir a junção das duas pontas, eu acho que não é uma coisa fácil. É Hoje muito complexo, né? Você fabrica e já vai perecer, né? Não é algo também que você vai estocar. é uma ótima É, oportunidade para você aprimorar o ser humano, né? é, Ser humano que existe sim. dentro de cada um, né? Além da rotatividade que é muito alta, né? Por causa do tipo de serviço que Exatamente. é em pé, interação com o público, então praticamente Horário, né? é, o Então, turnover é muito alto por é. causa do ambiente, não, né? Você tem que achar pessoas que é apaixonado por ficar até meia-noite e meia, 1 hora atendendo lá. É, isso é quase É? difícil demais, né? Mas tem que ir Desafiador, dando né? certo, Muito bem. desafiador. Nós são parabéns. 9h58. Marcelino, você não estava na reunião anterior? Dá uma opinião aí com voz de locutor aí, Marcelino. Eu falo isso daí, Marcelino, porque a tua voz na hora de editar, nossa, é fantástico, cara. Não precisa cortar nada, é só rodar, assim. Tá certo. Obrigado, ô Paulo. É Ah, coisa de Deus, eu acho. Bom, mas vamos lá. Essa coisa de atenção aí, né? Eu acho que ocorre nos momentos para gente que é gestor, tal, não sei o quê, é a rotina do dia a dia. Mas eu acho que essa questão de falta de atenção mesmo ocorre em todos os setores. Lá na empresa, ou em muitos lugares que eu trabalhei, eu falei sempre de questão de trabalhar no automático, né? E isso não é só, tipo, essa questão do tipo do doutor Inamori parar no corredor, tal, não sei o quê, ouvir, dar um parecer, tal, não sei o quê. No fundo, ele está trabalhando no automático. Ele está, tipo, pensando em alguma experiência passada ou, tipo, critério de decisão, fazer o que é correto com um ser humano, mas sem uma análise bem rasa mesmo, não tem jeito, né? Mas ocorre em níveis operacionais, tipo, por exemplo, na fábrica lá, por exemplo, ocorre incidência de defeito, incidência de erros aí, porque a pessoa está tão acostumada a fazer aquilo e não se tipo, esquece de fazer a medição de uma determinada cota. No Amauri lá, por exemplo, lá na parte de vegetais também, tenho certeza que às vezes as pessoas fazem as coisas no automático lá e acaba gerando, sei lá, pacotes com embalagens erradas ou coisa assim do tipo. No caso do seu Itagaki lá também, imagino, por exemplo, que tenha vendedores que, tipo, ó, tô acostumado a vender lá, sei lá, o Hospital São Luís, por exemplo. Ó, o Hospital São Luís sempre compra com 90 dias de prazo, mas fez uma condição especial lá, ou foi, ó, vamos fazer com 90, 120, 150. O cara não se atenta, passa tudo isso pro faturamento, chega lá e o cliente fala assim, não, o prazo está errado, não sei o quê, bababá, então causa todo um retrabalho.
Então, essa questão de falta de atenção ocorre em todos os níveis, eu acho que não é só no nível decisório, nos níveis operacionais, nos mais baixos também é muito frequente, e a gente tem que sempre estar puxando a orelha da turma, no sentido de, puxa, não trabalha no automático, pensa como se você tivesse, pensa hoje como se fosse o seu primeiro dia de trabalho, quando você prestava atenção de cabo a rabo, e às vezes acaba não acontecendo isso, tá? E outro comentário que eu acho bastante rico é do seu Teixeira aí. Ele disse questão de anotar tudo. Eu também tenho esse hábito, eu fico muito bravo quando as pessoas entram, por exemplo, numa reunião e não levam nenhuma caneta, nenhum papel, um papel de pão que seja para anotar as coisas. Nossa, isso me deixa muito possesso. Manda Assim, um sair. pouco até de falta de respeito. Bom, é isso, pessoal. É isso aí. Takano-san? Antes de encerrar, Sim. Paulo-san, eu queria só um minuto, também como o Marcelino falou, o comentário do seu Teixeira, né? Eu lembro que o McNamara, que foi secretário do Estado, né, o ministro do Estado do presidente Kennedy, né? Ele foi presidente também da Ford por algum tempo. Então, um dos diretores que foi subordinado a ele comentou uma vez, acho que está até no livro dele, diz o seguinte: o seu McNamara atendia, ah, marcava audiência com ele, e a pessoa ia lá para apresentar um projeto, uma ideia para a empresa. O seu McNamara ouvia tudo e falou: muito bem, vocês são muito bons na conversa, né? Excelente, só que eu gostaria que você voltasse lá para o seu lugar e escrevesse tudo isso aí para mim. Isso era matemática. Sempre ele decidia assim: você tem que escrever para mim. Metade dessas ideias nunca foram escritas, sabe? Então, esse acho que é um aspecto importante dos donos da empresa, dos presidentes, do CEO da empresa, né? Porque realmente tem gente bom de lábia, né? Fala e tem ideia boa, parece boa, mas se mandar voltar lá para escrever, ele repensa e pensa e vê que não é bem assim ou tem alguma dificuldade. Esse é o comentário, viu, seu Teixeira? Gostei muito dessa menção. Marcelino também lembrou disso, né? E Obrigado. outra coisa que o Amaury estava falando, acho que foi o Amaury, né? O seu Itagaki conhece acho que já conhece, membro da Seiwágico Tóquio, foi Seiwágico, né? Agora não sei que não tem. Acho que era seu Nagayama, se não me engano. Ele sempre falava o seguinte: reserve 2 minutos do fim do dia para fazer uma reflexão de tudo que você decidiu no dia, seja em relações humanas, seja em negócio, né? Para ver se foi uma decisão certa ou não. Avalia, porque na correria do dia a dia, muitas vezes você pega, por exemplo, um funcionário, dá uma bronca e não sei o quê, mas tem que refletir, fazer um autoexame para ver se eu não cometi algum erro, se estava certo ou não. Se tiver alguma coisa, no dia seguinte tem a obrigação de corrigir isso aí, chamando a pessoa, né? E falar: olha, até pedir desculpa, tem essa humildade, falar: olha, eu refleti sobre o que eu falei com você, decidi, mas eu acho que eu exagerei ou fui muito rígido, né? Então, esses dois aspectos que eu queria comentar. Obrigado, Paulo. Obrigado, seu Takano. Seu Teixeira ia falar alguma coisa? Não, não. Não? Ah, ok. Só quero agradecer aí o comentário do Tacano.
Eu ouvi também esse de pessoa que dá ideia, né? Pessoa vomita a ideia. A empresa, um empresário, eu não sei qual que é, eu não lembro qual que é, ele deu um nome de teste da narrativa. Então, quando a pessoa vinha com uma ideia, fala, tá bom, então vamos ver se a sua ideia passa no teste da narrativa. Então, você vem e apresenta formalmente, você vai ter 5 minutos para falar sobre isso daí. Se na estruturação da narrativa for coerente, for bem estruturado, então vamos adiante com o que você está falando. É aquilo lá, 50% ou mais acaba gaguejando nesse teste da narrativa. Não pensou direito, não, isso aqui acho que não está passando. Então, teste da narrativa é uma alternativa, acho que mais rápida do que escrever, né? Porque escrever a pessoa tem que voltar, tem que concentrar e tal. Mas faça o teste da narrativa, isso é bom também. A outra que eu via, quando eu trabalhei internamente no financeiro, o pessoal do contas a receber vinha com um cliente que não tinha pago, estava atrasado, né? Mas a pessoa vinha falar que não estava pago, mas não tinha o número da fatura, a parcela, o vencimento e o valor. Então, quando a pessoa chegava na porta, falava, para aí. Número da fatura, parcela, vencimento e valor. Não, volta. Você não passa pela porta se você não tiver essas 5 coisas. É chato no começo, mas depois a pessoa acaba acostumando. Depois de um tempo, a pessoa começa a trazer isso estruturado, e o que acontece? Ao estruturar o vencimento, a parcela, etc., a pessoa por si só, ele já resolve, muitas vezes, o que tem que ser feito, né? E isso ajuda na evolução, né? No desenvolvimento de cada pessoa que também trabalha. 10:08, para finalizar mais um assunto aqui. Seu Itagaki que falou de vender com cartão de crédito, né? Vai um alerta aqui sobre golpe do cartão de crédito, tá? Tem muita gente que fala assim, vender para receber em cartão de crédito, ele não tem inadimplência, né? Mas tem pessoas golpistas, né? Que compram formalmente pelo cartão, o cartão existe, a compra é formalizada, o processo todo completa, só que tem um furo no sistema que o comprador, quem comprou, né? Ele pode entrar no site da administradora, alegar qualquer motivo e desistir da compra de uma mercadoria que o cara levou. Ele pode ter problema, mas dá muita dor de cabeça para quem está vendendo, né? Por isso, vale a pena, é necessário sempre conferir se aquilo que entrou, ele permaneceu, porque o dinheiro pode entrar e sair, né? Como tem o golpe no Pix. Muito bom, 10h09. Então, vamos encerrando aqui. A nossa próxima reunião, a 43ª reunião, vai ser no dia 20 de julho, sábado, 9h, tá? O tema é persistir com espírito de jogo limpo. Esse termo aqui, né, Itagaki-san, existe do inglês traduzido para o Japão, e no português é jogo limpo, mas em japonês está fair play, né? Fair play. Ele levou do inglês. Né? É o contrário. Compliance também agora, né? Página 206 do livro Filosofia Kyocera. Muito obrigado pela atenção de todos. Estamos, então, encerrando a nossa 42ª reunião virtual de estudos de filosofia. Muito obrigado a cada um de vocês e um bom final de semana e o início de verão que começou ontem. Inverno, né? Inverno. Aqui tá quente. Inverno quente. Muito obrigado, pessoal. Até Obrigado. Ótimo dia a todos aí. Semana, até mais. Tchau. Obrigado. Obrigado.